Sejam muito bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante e escritor José Maria Pontes e Silva, com o tema Leis Divinas, Lei de Conservação. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Estamos aqui com um compromisso que nós firmamos desde a primeira vez em que nós fizemos a apresentação da lei natural. E, portanto, hoje nós estamos em Lei de Conservação, capítulo 5 do livro 3º do Livro dos Espíritos. É o instinto de conservação. O instinto de conservação é o mesmo que lei de conservação. Kardec chamou lei de conservação, mas na verdade é o instinto de conservação. O instinto é feito um estudo por Allan Kardec, é uma espécie de inteligência rudimentar, como ele chama. Portanto, o animal irracional, ele tem mais instinto, e o seu pensamento é fragmentário. Então, por isso mesmo, ele tem mais instinto. E, na medida em que nós avançamos, atingimos a faixa dos animais superiores, que são os animais mais conhecidos, como cão, gato, cavalo, cetáceos, etc. Então, esses são animais onde o instinto de conservação já é um pouco mais elaborado, quase que vinculado à inteligência que está prestes a surgir. O princípio inteligente, a partir dessa fase, ele estagia em outras regiões espirituais específicas para isso. Os espíritos não dizem se são mundos materiais, onde eles reencarnam, ou se é tão somente mundo espiritual. A verdade é que em seguida eles reencarnam a primeira vez como homem. E aí já vem com menos instinto e mais inteligência. Quer dizer, o animal racional, que é o homem, ele tem pouco instinto. Quer dizer, na medida em que aumenta a inteligência, diminui o instinto. É um instinto de conservação, como diz o próprio Kardec, pois Deus deu aos seres vivos a necessidade de viver. Então, quando ele faz referência ao instinto de conservação, ele se refere a seres vivos. Então, aí se inclui os seres humanos, os animais irracionais e, naturalmente, os vegetais, que também são seres vivos, onde, naturalmente, tudo que acontece no ambiente mental dos animais superiores e depois do animal mais elevado, que é o homem, já naturalmente se inicia os primeiros processos da conduta, do comportamento, se inicia no reino vegetal. E sabemos que o reino vegetal também dispõe da célula viva, que por sua vez já tem o pulso mental semelhante ao pulso mental da mente humana. Então, todos os seres sentem, sem perceber, a necessidade do próprio aperfeiçoamento. Então, todos os seres vivos, percebem que devem evoluir. Naturalmente, é um sentimento que, na medida em que o princípio inteligente evolui, é que vai percebendo melhor. Método de conservação, necessidade de viver. Então, Deus criou o homem, estabeleceu o meio para que ele desenvolvesse a sua competência intuitiva, que é a inteligência, e, naturalmente, a necessidade de viver. Então, Deus, em sua justiça, em suas realizações perfeitas, naturalmente, estudou todas as probabilidades a que o homem poderia se envolver, porque ele deu liberdade plena de pensamento para o homem. É o estudo feito lá no Livro dos Espíritos. No supérfluo, e por isso, às vezes, acha que a terra não produz o necessário. O exemplo é o homem que vive no deserto. Então, ele quis dizer que há pessoas que vivem na terra, em dado momento percebem que a terra não dispõe dos meios necessários para que ele promova a sua própria vida, a sua própria evolução.
ele dá como exemplo os homens que vivem no deserto. Então, o que vive no deserto, ele se adapta desde o seu nascimento, desde a primeira infância, se adapta com os recursos parcos que existem no deserto, e ele vive muito bem. Então, as necessidades básicas existem em todos os setores da terra. Portanto, o exemplo que ele nos dá é extraordinário, porque no deserto existem menos possibilidades ou menos elementos para que ele possa evoluir, quer dizer, menos variedade de fatores que possam gerar experiências em favor da evolução do homem. Portanto, Deus, na sua sabedoria, naturalmente, estudou todas as probabilidades, porque Ele é o autor da vida, é o autor da justiça, o autor dos sistemas, é o Criador único, aquele que cria, e todas as outras criaturas, que são suas criaturas, são co-criadores, em níveis diferentes. Portanto, estejamos convencidos com o ensinamento da doutrina dos Espíritos, de que nós vivemos no mundo compatível com a necessidade da nossa evolução. As falhas aparentes de coisas da terra é que o homem, por ser egoísta, nem sempre faz o que deve. Buscai e achareis, é o trecho do Evangelho. Então, o homem, aparentemente, na terra, aquele que faz denúncias, aquele que propala o fato de que a terra não dispõe dos meios necessários para a sua própria vida, para a sua evolução, ele simplesmente não tem a competência ainda de observar a criação de Deus. Na medida em que o homem, naturalmente, desenvolve a sua competência intuitiva, desenvolve a sua capacidade de pesquisa científica, desenvolve o pensamento filosófico. Então, nesse estágio mais avançado em que hoje, por exemplo, nos encontramos, nós sabemos que existe tudo na Terra, porque muitas coisas que no passado distante, por exemplo, não tinham valor para nós, na medida em que a competência intuitiva, a criatividade do homem aumenta, e ele faz novas descobertas, ele vai descobrir que na Terra há o elemento que antes era considerado um elemento sem nenhum valor imediato, mas que agora se transforma num fator de grande importância a fim de que ele possa valorizar a sua criatividade. São o caso de muitos minérios que antes não tinham valor algum e que agora passam a ter valor. Situações onde os meios de subsistência do homem não dependem da sua vontade. Quer dizer, é uma prova a que o homem se submete. Por exemplo, se ele vive num local onde há a probabilidade de ficar 1 ano, ou 6 meses, ou 8 meses, sei lá quanto tempo, sem chover, ele vai sofrer as consequências. Mas ele é uma pessoa já adaptada àquele meio, e portanto ele também vai viver provações relativas ao meio em que ele vive. Quer dizer, Deus não faria jamais sem um objetivo. Aqueles que vivem em locais dessa natureza precisam viver essas provações difíceis para aprenderem a solucionar problemas mais complexos. Situações em que teriam de sacrificar a vida dos semelhantes. Recomenda-se saber sofrer com resignação. Quer dizer, existem casos em que, segundo o pensamento da sociedade humana voltada para o imediatismo, de que certas situações são complexas, a fim de que os problemas sociais sejam resolvidos, haverá necessidade de eliminar uma quantidade X ou Y de pessoas, de seres humanos. Então, isso é um erro muito grande. Os governantes que agem ou que já agiram desta maneira, no futuro eles terão plena compreensão de que eles devem sofrer com resignação e buscar novos meios para empreender, portanto, a solução desses tipos de problemas que podem eventualmente surgir como provações para todos nós na Terra. Quer dizer, são provações que fazem parte
do agrupamento de provações que são destinadas a todas as criaturas que reencarnam aqui na Terra. Usufruto dos bens terrenos. Como Kardec observou isso? O uso dos bens da terra é um direito do homem, consequente da própria vida. Quer dizer, nada nos pertence, tudo pertence a Deus, mas Deus nos colocou o desejo de nos apegar aos bens da terra, a tudo que existe na terra. Hoje nós compreendemos melhor com a obra de Francisco Cândido Xavier, onde os Espíritos já nos informam como nós nos individualizamos como princípio inteligente. Nós partimos do elemento que existe na natureza, que é o princípio inteligente, e somos filhos da terra. Saímos todos das entranhas da terra. E se nós somos filhos da terra e saímos como micro-organismos das entranhas da terra, nós temos grande afinidade com a terra. Daí porque fomos desenvolvendo o interesse pelos bens materiais, o interesse pelos diversos fatores que existem na terra, pelos diversos meios que Deus criou, a fim de que houvesse a nossa própria evolução. E às vezes são coisas em que nós não estamos ainda capacitados, no nível de evolução em que nós nos encontramos, para entender as razões da existência desse ou daquele fator que Deus colocou, dessa substância ou daquela coisa que existe, que nós não conseguimos entender o motivo por que ela existe. Então, no futuro distante, quando estivermos mais evoluídos, vamos começar a penetrar o pensamento de Deus, a lógica divina e, portanto, a perfeição da criação de Deus, e vamos entender, portanto, tudo aquilo que Ele criou na Terra e verificarmos de que tudo foi para o bem da sociedade humana. Então, esse atrativo, lá no livro dos Espíritos, há um estudo sobre isso, onde Kardec diz, segundo a informação dos Espíritos, de que Deus colocou no homem o interesse pelos bens materiais. Hoje, nós já temos informações complementares de grande importância, que justificam isso, além do fato que nós acabamos de colocar, de que nós partimos das entranhas da terra e na convivência, na condição de micro-organismo inconsciente, com os bens da terra, nós geramos uma simbiose intensa e sabemos que a simbiose leva milhares e milhares de anos, às vezes milhões de anos, para que ela se desfaça, para que ela se transforme, para que ela se modifique para melhor. Portanto, é esse fator natural que caracteriza a criação de Deus. Deus nada faz de maneira pronta. Deus tudo que faz, porque o tempo é relativo, o tempo de Deus é um, o tempo dos homens, o tempo dos planetas, das casas planetárias, cada um tem o seu tempo distinto, em função da dimensão em que se situa. Portanto, o que nós podemos dizer é de que Deus, na visão do nosso tempo, tudo que Ele cria embrionariamente o elemento que irá evoluir com o tempo, com a experiência, com o futuro. O que pensar do homem que procura os excessos como vício? Então, os Espíritos nos ensinam hoje, doutrinariamente, de que tudo que existe na Terra, que foi Deus que criou, é para o benefício do homem. Mas ele pode, de repente, tornar-se um viciado. Por exemplo, o vício de drogas, que hoje é tão propalado, tão criticado, e muitas pessoas perguntam por que Deus teria criado as drogas, sabendo que ocorreriam desastres terríveis com o vício da droga, os mais variados tipos de drogas que são considerados hoje no nosso mundo como elementos ilícitos. Na verdade, se nós somos filhos da terra, nós temos afinidade com tudo que existe na terra, e o vício depende de cada um de nós. Acredito eu, pessoalmente, de que todos nós temos uma tendência a gostar de determinados fatores que Deus criou e que fazem parte da nossa evolução, porque pertencem à Terra. No entanto, nem todos nós temos aquela fraqueza de nos deixar levar pela influência desses elementos.
Isso surge até no momento, um pensamento interessante, para que se compreenda os nossos irmãos que são viciados em drogas, eles estão cometendo erros. As pessoas que utilizam drogas, que são viciadas, muitas não sabem, evidentemente, de que poderão ser loucos nas próximas reencarnações. Portanto, o vício da droga pode também gerar a loucura. Portanto, é algo muito sério. E devemos compreendê-los exatamente porque eles cometeram excessos. Se tudo que existe o homem pode utilizar, significa que não deve abusar, não deve utilizar o excesso desses elementos que Deus criou, porque irão ocorrer problemas muito sérios que atuam no sistema nervoso do corpo espiritual e que se refletem nos corpos físicos através das reencarnações. Então, no futuro, com o esclarecimento espírita, as pessoas terão muito mais força para tomarem as suas decisões, de não se tornarem viciadas em drogas, de não cometerem suicídios. Portanto, o esclarecimento é fundamental. O fato, por exemplo, de existirem tantas pessoas desonestas na sociedade humana atual, seria muito menor o número de pessoas dessa natureza se todos já estivessem instruídos com os ensinamentos espíritas. Então, no futuro, com os ensinamentos espiritistas, irão se reduzir o número de pessoas desonestas, porque é uma questão de esclarecimento, é uma questão de fé na vida futura, como diz Kardec, na vida do mundo espiritual. É uma falta de oportunidades, a fim de que eles, aproveitando essas oportunidades, possam desenvolver a sua fé e a sua confiança na providência divina, na presença do Cristo, na presença dos benfeitores da seara do Cristo. Portanto, nós temos aqui: a natureza traçou os limites do necessário para o homem, mas o homem é insaciável. Os vícios modificaram sua constituição e ele criou as necessidades fictícias. Portanto, o homem na terra tem as suas necessidades básicas, que são supridas por tudo aquilo que Deus deixou. Mas na medida em que ele evolui, na medida em que ele pesquisa, na medida em que ele desenvolve o seu pensamento, ele cria necessidades fictícias, necessidades supérfluas. Então ele tem que manipular, portanto, os meios que Deus deixou, a fim de satisfazer essas necessidades que foram desenvolvidas a partir da sua própria vaidade, a partir da sua vontade de se manter sempre para o bem de si próprio ou dos seus familiares. Isso não é um erro, desejar o bem para a sua família, para si mesmo. No entanto, temos que raciocinar sobre as necessidades básicas, que serão sempre fundamentais e superiores em relação às necessidades supérfluas. Os que monopolizam os bens da terra em detrimento dos interesses necessários terão de responder pelas privações ocasionais. Aqueles que monopolizam os bens da terra, aqueles que assambarcam os bens terrenos para a satisfação do próprio egoísmo, eles terão que responder por isso. Privações voluntárias, mortificações. Então, o que é uma mortificação? É um sofrimento gerado pelo próprio elemento que se mortifica. Portanto, muito comum em grupos religiosos antigos, em grupos filosóficos da antiguidade, onde eles criavam sofrimentos para dar demonstração espontânea do próprio orgulho, da própria vaidade, coisa que hoje gradualmente tende a desaparecer. Portanto, a lei de conservação nos obriga a manter a necessidade do corpo. Então, preservar sempre o corpo, em vez de promover as mortificações, ou seja, criar sofrimentos voluntários, simplesmente pelo desejo de dar uma demonstração de que é capaz de sofrer simplesmente por amor. Isso é um grande erro. O bem-estar é uma expectativa natural. Deus proíbe apenas o abuso. Então, o homem deve sempre buscar o bem-estar,
o abuso é que naturalmente gera sofrimentos. As provações voluntárias de prazeres inúteis elevam o homem. O mérito é resistir à tentação que os estimulou às coisas inúteis. As privações voluntárias de prazeres inúteis, quer dizer, essas privações voluntárias do sofrimento gerado como um prazer é inútil. O mérito é resistir às tentações, qualquer tentação, de qualquer teor que seja. Se nós resistimos, nós teremos mérito. Isto é superior ao sofrimento gerado por nós, quando na verdade representa vaidade da nossa parte. Não é meritória a mortificações ascéticas. Perguntem a quem ela serve e tereis a resposta. Está aí, a resposta mais interessante dos Espíritos é esta: as mortificações ascéticas, que são esses sofrimentos dos ascetas do passado, que tendem a desaparecer. Os ascetas são os religiosos, que de um modo geral criaram na sociedade humana esses sofrimentos, que tendem a desaparecer com o tempo, na medida em que o homem racionalizar o seu pensamento religioso. Então, a artese de certos alimentos, abster-se de certos alimentos é correto? Os Espíritos respondem que todo alimento permite ao homem, desde que lhe seja permitido ao homem, desde que não lhe seja prejudicial. Então o homem pode se alimentar à vontade, desde que não haja prejuízo. Nos tempos primitivos, os nossos irmãos, vagarosamente, como caçadores e pescadores, eles foram se alimentando da carne humana, da carne de animais e naturalmente depois da carne humana. Nós temos aí um estudo no Livro dos Espíritos, uma pergunta que é feita a Allan Kardec sobre o alimento de vísceras humanas, e ele diz que o próprio Kardec já se alimentou de carne humana, ou seja, ele quis dizer que todos nós, em épocas primitivas, já fomos alimentados com a carne humana. Quer dizer, iniciamos a alimentação antes de conhecer o fogo, que muitos milhares e milhares, talvez milhões de anos depois, serviu para que os alimentos fossem cozidos e, consequentemente, tornassem mais fáceis de serem digeridos. Portanto, o homem já se habituava com a caça e a pesca, com a alimentação natural e, portanto, também se alimentando da própria carne humana. Estamos, felizmente, numa época em que esta fase já passou e teremos no futuro uma época em que o homem deixará de se alimentar da carne dos nossos irmãos animais. A alimentação de carne animal é contrária à lei da natureza? Ele responde: a carne alimenta a carne. Naturalmente, quando Deus criou os mundos e nos criou a todos nós, Ele imaginou todas as probabilidades em que nós iríamos nos envolver. E naturalmente, Ele criou os seres que poderiam nos auxiliar na questão da alimentação. O Emmanuel, num dos seus livros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz que o ser humano está para o animal assim como Deus está para o homem. Mas todos os animais da Terra estão subordinados aos impactos das ondas mento-eletromagnéticas, as ondas do pensamento humano, que se exprime por impactos infinitos e constantes. E eles impactam a mente desses nossos irmãos, que são os animais inferiores, e eles então evoluem desta maneira. Muita gente pensa que os vegetais, inclusive as nossas plantas, segundo Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, as plantas que nós temos em nossa residência, são plantas domésticas, elas se submetem ao mesmo processo. Elas estão evoluindo e todos os vegetais, portanto, da terra, estão submetidos aos impactos do pensamento do homem. E, portanto, assim como nós estamos submetidos aos impactos do pensamento divino, os animais estão submetidos aos impactos do nosso pensamento, portanto, em evolução constante.
É meritória a obtenção de alimentos animais. Deus só vê mortificação quando há privação séria e útil. Quer dizer, é meritória a obtenção de alimentos animais. Deus só vê mortificação quando há privação séria e útil. Então não há nenhum mal nas pessoas se alimentarem da carne de animais. Nós temos como espíritas, já esclarecidos hoje, que ir gradualmente reduzindo a quantidade de alimento das vísceras dos animais que nos fornecem os alimentos. Qualquer coisa que se fizer contrário a esse pensamento, naturalmente não é um erro. No entanto, não somos obrigados a repentinamente parar de comer a carne de animais, porque já estamos habituados a milhões e milhões de anos consecutivos. Motivações operadas sobre o corpo do homem e dos animais é inútil e não pode agradar a Deus. As mutilações que se operam sobre o corpo do homem e dos animais é inútil e não pode agradar a Deus. Portanto, é uma frase de Allan Kardec na questão 725. Os únicos sofrimentos que elevam o homem são os naturais, porque eles vêm de Deus. Ainda sobre as mortificações, sofrimentos voluntários, quer dizer, o sofrimento efetivamente necessário e que promove a evolução do homem é o sofrimento que vem de Deus, como diz o Livro dos Espíritos. Portanto, é o sofrimento consequente dos nossos erros, ou os sofrimentos naturais do meio onde nós vivemos, na Terra. Só viver na Terra, segundo Emmanuel, já significa que estamos sofrendo. Portanto, estamos perfeitamente compatibilizados com os sofrimentos da Terra. Não existe absolutamente nenhuma injustiça. Embora os Espíritos não nos expliquem mais sobre isso, eles param por aí, quando nos dão essa orientação. As realizações dos bons, os faquires, fanáticos e várias religiões avançam porque não trabalham. Essa é a resposta dos Espíritos. E por que esses faquires, esses bons, esses fanáticos de variadas religiões não trabalham? É assim que escreveu Allan Kardec. Antes para o bem dos seus semelhantes. Então melhor seria que eles trabalhassem, que visitem, ou melhor, que vistam o indigente, que consolem o que chora, que trabalhem para o enfermo, que sofram privações para aliviar o infeliz. Então sua vida será útil e agradável a Deus. Esta é a resposta que os Espíritos nos dão às práticas que ainda hoje, nos dias atuais, são recomendadas pelas variações imensas que existem em todos os continentes, que são originárias do pensamento do hinduísmo, que nasceu na Índia, há alguns milênios antes do Cristo, às margens do rio Indo. Portanto, o hinduísmo, com muito respeito ao hinduísmo, porque é o pai das religiões de toda a terra, e portanto os antigos Vedas foram escritos por mensageiros do Cristo, segundo os Espíritos que nos informam hoje. No entanto, a grande missão do hinduísmo não está relacionado com aquilo que eles praticam como religião. Na medida em que os nossos irmãos da Índia se instruírem relativamente à mediunidade, evidentemente que eles verificarão o grande erro milenar que ainda existe nos dias atuais e tende a desaparecer, pelo que já se verifica através da própria imprensa, com a intervenção de governos novos da modernidade. Nos sofrimentos voluntários, se alguém visa a si mesmo, é egoísmo. Quer dizer, nos sofrimentos voluntários de um faquir, por exemplo, então se ele visa aparecer, se ele visa obter benefícios ao ferir
benefícios em função daquele fenômeno anímico que ele desempenha, ou um fenômeno mediúnico, porque segundo os espíritos, podem haver espíritos auxiliando os nossos irmãos anímicos que realizam esses tipos de fenômenos. Então, quando isso ocorre, o cidadão simplesmente quer dar uma demonstração da sua competência mediúnica, ele está simplesmente sendo egoísta. Quando alguém sofre pelos outros, isso sim, isso é caridade. E caridade é o cristianismo. Então devemos nos preservar devemos nos preservarmos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam. É uma outra pergunta interessante. O instinto de conservação é dado a todos para prevenir os perigos e os sofrimentos. Então pouco importa, qualquer que seja o perigo a que o homem se submete, ele tem o seu instinto de preservação, ele tem, portanto, a sua competência intuitiva para se defender, ou competência racional. Intuitiva se ele digamos, do reino inferior, ele tem pensamento fragmentário. Se ele tem um pensamento contínuo, se já é homem, se já conquistou o título de homem, ele pode utilizar a razão. Porém, sem a agressão dos semelhantes. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, se constitui, portanto, o ensinamento essencial do Cristo, que deve ser aplicado em todas as situações onde esteja em experiência o ser humano. Agora, para finalizar a nossa palestra, nós temos mais um item. O instinto de conservação foi dado a todos para prevenir perigos e sofrimentos. Fustiguem seu espírito e não o corpo. Então, o instinto de conservação não foi dado para que nós venhamos a fustigar o nosso corpo, provocar sofrimentos intencionais para dar demonstrações as mais variadas, dependendo dos sentimentos daquele que se submete a esse tipo de sacrifício. Então, que mortifiquem o orgulho, sufocando o egoísmo. Portanto, a mortificação efetiva é quando nós procuramos evitar que sejamos orgulhosos. O orgulho é um dos defeitos do homem mais terríveis. Nós temos informação do Emmanuel de que os nossos irmãos da Índia, aqueles das castas elevadas do ponto de vista social, são irmãos nossos procedentes da constelação de Cocheiro, de um planeta cujo sol se chamava Capela. Ainda hoje se encontram entre nós, como os homens orgulhosos das castas superiores, e aqueles nossos irmãos que são os párias, foram desenvolvidos na Terra, portanto estão mais ligados aos interesses da própria Terra, onde se desenvolveram, onde se individualizaram. E portanto sufoquem o egoísmo. E para finalizar, nós temos aqui uma frase muito interessante que diz assim: o farol, mais por seu adiantamento do que pelos rigores que nos pertencem, mais a este século, tá? E farão mais por seu adiantamento do que pelos rigores que não pertencem mais a este século. E aí então Kardec finaliza com esta frase belíssima, o capítulo 5 da Lei da Conservação. Então agradeço a todos vocês e que, se Deus quiser, no próximo mês nós estaremos aqui para darmos continuidade à sequência da divisão proposta por Allan Kardec aos Espíritos. Muito agradecido e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.